além das recompensas terrenas que nós temos aqui, quais recompensas nós podemos pensar numa perspectiva de eternidade? O que você pode pensar de recompensa em relação ao seu trabalho, em relação ao seu serviço, tanto no seu trabalho quanto na igreja? Qual é o ganho que você tem além do dinheiro, além do valor físico financeiro? Não estou dizendo que esse valor não é importante. Ele é importante, é sustento, e isso agrada a Deus, com certeza. Mas pensando além da situação financeira, o que nós podemos ter de recompensa do Senhor com os nossos trabalhos? Em Efésios capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo nos mostra algo sobre isso. Perceba: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Aqui nós percebemos em todo esse parágrafo que está se falando sobre esse contexto de servo e senhor, esse contexto daquele que trabalha para alguém. E aqui nós percebemos que aquele que está ali servindo a outra pessoa no seu trabalho, ele deve ter em mente a Deus e não deve ter em mente simplesmente o seu patrão ou os outros funcionários. E no versículo 7 ele diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E aqui no versículo 8 ele vai dar a postura que nós devemos ter diante disso. Certeza. Devemos ter uma postura de certeza de que cada um, é isso que o versículo diz, certos de que cada um. Devemos ter essa postura certa de que certas coisas vão acontecer quando nós estamos servindo a Deus, com o coração entregue a Deus, com o nosso trabalho voltado ao Senhor. Nós temos consciência, certeza de que nós receberemos algo do Senhor, porque nós estamos fazendo algo para Ele. Obviamente que não é como uma moeda de troca. E não quer dizer também que em todas as ocasiões nós receberemos sempre bênçãos em forma de prazer para nós. Pode ser em maneira de dor, muitas vezes, como foi no caso de Jó e de outros personagens bíblicos. Mas perceba que o versículo diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, ou seja, uma condição, receberá isso outra vez do Senhor. Perceba, a maneira como nós fazemos coisas boas, voltando essas coisas para o Senhor com a intenção correta, sem pensar nos ganhos, nos lucros, na recompensa que possamos ter. Isso é recompensa para nós. Isso trará recompensa. Deus trará recompensas para nós. Será que não seria muito melhor nós pensarmos na glória de Deus enquanto estamos fazendo nossas atividades, do que pensarmos em como nós vamos ganhar mais dinheiro e pensar em como estaremos agradando todas as pessoas do nosso ambiente de trabalho? Pensar em agradar a Deus no nosso trabalho não é muito mais recompensador? Porque além de descansar em Deus e não estar pensando no que os outros irão fazer ou pensar ou recompensar a minha pessoa, pensar na glória de Deus. Eu estou fazendo isso para Deus. Eu estou servindo aqui de bom grado para o Senhor. E aí nós faremos as coisas com mais excelência, com mais qualidade, com mais noção de um orgulho de que aquilo glorifica a Deus. É isso que nós devemos ter em mente. O versículo ainda diz: receberá isso outra vez o Senhor, quer seja servo, quer livre. E aqui ele coloca mais uma vez o contexto, como eu já mencionei em outros devocionais, contexto de escravidão. Então não é no contexto simples de trabalhador e de empregador como nós temos hoje em dia. Era num contexto aqui de escravidão mesmo. E mesmo assim nós percebemos que a postura do cristão não é simplesmente de se revoltar contra aquele padrão, por mais que às vezes seja cabível. Mas ele deve entender a sua postura primeiramente diante do Senhor, em servir a Deus em primeiro lugar. E depois, se possível, pensar em outras coisas. Tendo isso em mente e focando apenas nisso, nós seremos recompensados por Deus. Nós não estaremos com nossas vidas voltadas para as circunstâncias momentâneas, mas para a glória dele. Se nós trabalharmos assim, nós trabalharemos muito melhor. Trabalharemos de maneira fiel a Deus e nós seremos honrados por Ele, que é o principal, o alvo que nós devemos ter em mente e o propósito certo que nós devemos ter. Deus, que o Senhor possa te abençoar no seu trabalho.